Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da Girafa de Poá e atendendo a pedidos, falaremos sobre um assunto muito importante hoje, que é a precificação das nossas peças, é como a gente faz a formação de preço da nossa bijuteria. E essa foi a ideia de uma das nossas inscritas aqui no canal. Agradeço muito a todos que deixaram os seus comentários. Então você também que tá aí e quer ver algum assunto aqui comentado aqui no nosso canal, se você quer ouvir falar sobre qualquer assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai te atender sim na medida do possível, tá? Deixa lá que a gente com certeza vai olhar, vai te responder e de repente vai estar aí o vídeo do seu assunto aqui no nosso canal. Então, falando sobre precificação de peças. Gente, eu não sou especialista financeira, eu não tenho formação nesta área nem nada, a minha especialidade é a criação de bijuterias. Então, no começo, eu também senti uma certa dificuldade em precificar as minhas peças, porque não era uma coisa que eu sabia fazer, que eu nem instintivamente, nem havia estudado para tal. Então, eu pedia ajuda, obviamente, para eu conseguir precificar essas minhas peças. Então, na medida do possível, o que eu puder passar para vocês em relação a isso, o que eu aprendi, o que eu souber, a gente vai tratar aqui neste vídeo. Quem me ajudou nesse início, nessa formação, para chegar na formação de preço das minhas peças, foi o meu namorado. Ele é formado na área financeira, ele trabalha na área comercial, já trabalhou com compra, com venda, então ele tem uma experiência e foi ele que me ajudou, foi ele que me ensinou o que eu precisava saber sobre a formação de preços das minhas bijuterias, para que eu conseguisse aí não ter prejuízo e ainda conseguir ter lucro. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Antes de falarmos da formação de preço propriamente dita, a primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir entender e conseguir chegar a um preço final da sua peça é o seguinte: você precisa organizar o seu material por valor pago. A gente já falou sobre isso em uma série de vídeos sobre os 7 erros do iniciante. Então, quando a gente começa nesse mundo da criação de bijuterias, às vezes tem algumas coisinhas, alguns erros que a gente acaba cometendo, né? Que é muito comum acontecer. E um deles é justamente isso. Qual é? É você ir lá, comprar o seu material, chegar em casa, simplesmente despejar ele ali no seu organizador e você nem lembra o quanto pagou e nem nunca mais vai lembrar o quanto pagou pela peça. Assista esse vídeo, assista essa série, é importante para você entender e não cometer esses erros. Mas então, você tem que organizar o seu material pelo valor pago pela sua mercadoria, você tem que entender isso. Então, quando você trouxer o material lá da loja que você foi comprar, ou quando você receber o seu material da internet, você tem que organizá-lo por valor, você tem que saber quanto custa cada coisinha que você comprou, cada bolinha, cada fio, tudo. Existem materiais que você compra por unidade. Então, você sabe, por exemplo, que, sei lá, cada bolinha dessa custou 10 centavos. Legal, então cada bolinha branca de resina emborrachada custou 10 centavos. Você vai planilhar, você vai escrever da forma que ficar mais fácil para você. Você vai achar a sua forma de organizar isso, tá? Mas você sabe que essa aqui custou 10 centavos porque ela é preço unitário. Existem alguns materiais que você vai comprar, por exemplo, por peso, miçanga. As miçangas, elas vêm geralmente em pacotinhos e elas vêm por peso, por gramas, né? Então você pode, como que você faz para mensurar quanto que você pagou naquilo ali, né? Então você, sei lá, pagou R$9 num pacotinho de 50 gramas de miçanga, tá? Se você não tem uma balança para ficar medindo quanto, né, pesando o quanto você gastou, você pode fazer por percentual. Então você vai olhar lá, tem um saquinho de 50 gramas, ele um tanto assim, mais ou menos, né? Então você usou 1/3 desse saquinho para fazer a sua peça. Aproximadamente ali você olhou, opa, gastei aqui 1/3, dividi em 3, gastei uma parte. Então você sabe que se você pagou R$9 naquele pacote inteiro, 1/3 dele vai ser quanto? R$3. Então você sabe que você gastou R$3 para fazer aquela peça específica.
Então, essa é uma das formas de você conseguir mensurar o preço do material que você compra por gramas. Existem outros materiais que eles vêm bem menos e também são vendidos por grama às vezes, né? E daí, quando esses são menos, você consegue contar a quantidade de material que tem e ver o valor, certo? Tem lá, sei lá, 10 reais, vieram 5 pecinhas, vendido por grama. É por grama, mas saiu 10 reais e vem 5 peças daquela lá. Você sabe que cada pecinha custa 2 reais, então também fica fácil de mensurar. Mas isso são formas de você mensurar o preço do material que você compra por grama. Mas o importante é que você tenha tudo planilhado. Tudo com o valor que você comprou a peça, porque senão você não consegue nem começar a nem entender como que faz a formação de preço da tua peça final. Você não sabe nem quanto você gastou nela. Se você não tem tudo isso organizado, você não sabe quanto você gastou de material para fazer a sua peça. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar de fato ali, conhecer como funciona a precificação da sua peça, primeira coisa, você tem que organizar o seu material com valor gasto por cada um deles. Você tem que entender, você tem que ter certeza, você tem que saber quanto você gastou ali por cada materialzinho que você vai usar, ok? Nós vamos nos basear em 2 parâmetros para nossa formação de preço. O primeiro deles seriam os gastos, onde entram os nossos custos, que seriam, por exemplo, a nossa mão de obra, o nosso salário, ele entra como um custo, o material que nós usamos para fazer uma peça, por exemplo, as bolinhas, os fios, os terminais, mais as despesas. As despesas podem ser, a gente pode colocar como exemplo aí, os alicates que você vai utilizar, a cola, ou se você tem uma estrutura alugada, por exemplo, para fazer a sua salinha, o seu ateliê, de repente uma ferramenta online de venda que você adquiriu, então seriam os gastos mais a expectativa de lucro. O lucro é aí a porcentagem que você vai ganhar em cima da sua peça. Então, esse é o primeiro parâmetro que nós vamos nos basear para a gente conseguir compor aí o preço final da nossa peça. E o segundo parâmetro é a análise de mercado. Quanto que os seus concorrentes estão cobrando aí pelas peças. Como assim meus concorrentes estão cobrando pelas peças? Sim, você tem que ter uma base. Por quê? Não adianta você vender uma peça a 20 reais, sendo que lá no mercado o seu concorrente está vendendo uma peça com o mesmo material, os mesmos tipos de material, não é uma peça igual, mas é uma peça com o mesmo tipo de material, com, enfim, um design talvez parecido, e ele está vendendo a 10 reais. Então, aonde que vai ser comprada essa peça? Se a pessoa for pesquisar, aonde que ela vai comprar? Lá no concorrente que está vendendo a 10 reais. Então, você tem que ter este parâmetro da análise de mercado, de quanto o mercado está cobrando pelas peças, para você conseguir também achar o valor final da sua bijuteria. A gente às vezes fica preocupado com essa história, né, de mas o meu concorrente está vendendo mais barato e eu consegui aqui, eu quero vender essa a 20, ele está vendendo a 10. Daí, tem um outro fator que você pode levar em consideração para você aumentar um pouquinho o preço da sua peça, que seria a exclusividade, que seria o design, que seria a criatividade que você efetivamente colocou nessa peça. Então, isso agrega valor ao seu material, ela agrega valor à sua peça final, à sua bijuteria. Então, nesse caso, você conseguiria vender a peça a 20 reais, desde que você tivesse estes parâmetros subjetivos, vamos colocar assim, da criação, da exclusividade, tudo isso agrega valor à sua bijuteria. Então, você conseguiria aí, então, vender a 20 reais, sendo que o seu concorrente lá está vendendo a 10 reais, uma com o mesmo tipo de material. Por isso que eu tô falando dessa diferença, tá? Você pesquisar no mercado o valor das peças do seu concorrente é em relação principalmente aos tipos de material, tipo e quantidade. Então, assim, se você vê algo parecido, de base, parecido, não é design, não é criação, é parecido em relação a material, aí sim você tem que tomar cuidado para não elevar demais a sua peça, sendo que ela tá mais ou menos naquela mesma base. Se você elevar,
Aí vai da sua criatividade colocada naquela peça. A exclusividade, por exemplo, não, eu só tenho uma peça dessa daqui. Então, agrega valor. Então, nós também temos esses fatores que agregam valor à sua bijuteria. Mas agora que vamos focar um pouco mais na questão de análise de mercado no geral, como se nós tivéssemos uma peça aí meio parecida com a outra. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão do agregar valor, por ser diferente, por ser criativo ou por ser exclusivo, ok? Nessa parte da sua expectativa de ganho, da sua mão de obra, de quanto você quer ganhar de salário, quanto você vai se remunerar pelo seu trabalho, é importante a gente ter uma coisa em mente. Sempre que você entra numa empresa, qualquer empresa que você vai trabalhar, você nunca entra ganhando o maior salário da empresa. Não é verdade? É difícil isso acontecer, por mais que você já tenha um cargo elevado. Quando você entra na empresa, você ganha um salário inicial. Conforme você vai sendo promovido, conforme as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, o seu salário também vai aumentando. Então tenha cuidado nesse início que você está começando a criar bijuteria, que você ainda não tem uma super experiência nesse ramo, que você ainda não está inserida lá no mercado super competitivo, que você ainda não tem tudo isso, e tome cuidado ao precificar esse salário, ao dizer o quanto você quer ganhar. Então a gente tem que ter esse cuidado de colocar nesse início um valor compatível ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos entregando, a nossa experiência de trabalho em relação à criação de bijuterias, ok? Vamos fazer uma conta básica. Eu não sou muito boa nisso, quando falo em conta, eu não sou lá muito boa em matemática, mas, vamos fazer uma continha básica para a gente tentar exemplificar isso que eu tô falando para vocês. Então, assim, trabalhando numa empresa normal, certo? Você está lá empregado no seu trabalhinho normal, lá de todo dia. Digamos que você ganha R$2.000, certo? Você ganha R$2.000, você trabalha aproximadamente 22 dias no mês, descontando o final de semana e tal. Vou fazer uma conta simples. Então, vamos lá. Tenho aqui a minha calculadora. R$2.000 divididos por 22 dias. Então, eu tenho R$90,90, vamos arredondar aí para R$90 para facilitar a nossa conta. Então, você ganha R$90 por dia trabalhado, certo? R$90 por dia trabalhado. Digamos que você trabalhe 9 horas por dia, 8 horas mais uma hora de almoço. Então, vai dar 9 horas por dia. Então, se você ganha R$90 por dia, por 9 horas trabalhadas, no final você vai ter R$10 por hora, correto? Então, se você tem R$10 por hora, isso é o quanto você custa, é quanto custa a sua hora trabalhada, ela custa R$10. Então, você trabalha por R$10 a hora. Esse é o seu salário, um cálculo muito básico de salário, a gente não está incluindo nada aí, só para facilitar o entendimento, ok? Então, você trabalha, o valor que você ganha por hora é de R$10. Isso no seu trabalho normal, vamos colocar assim lá no seu trabalho, carteira assinada normal. Para você chegar no seu valor de quanto você quer ganhar aqui fazendo as bijuterias, é dessa mesma forma. Você vai avaliar o quanto você vai ganhar por hora. Você vai pegar lá o quanto você vai trabalhar, o quanto você quer que seja o seu salário. Vamos colocar dessa forma. Eu quero que o meu salário seja de R$1.000. Você é sua chefe, lembre-se sempre disso. Por isso que a gente está colocando aqui, eu quero ganhar R$1.000. É isso que você pretende ganhar fazendo bijuterias agora, neste momento. Um exemplo, tá? Então, você quer ganhar R$1.000, porque esses R$1.000 vão ser ali o suficiente para você complementar a sua renda neste momento. Daí, você decide que você vai trabalhar 3 horas por dia durante 3 dias da semana. Então, esse é o seu horário de trabalho. Você vai trabalhar 3 horas por dia, 3 vezes por semana, e você quer ganhar R$1.000. Como que você vai saber o quanto custa a sua hora nisso? Se você trabalhar 3 horas por dia durante 3 vezes por semana, 3 vezes 3, você vai trabalhar 9 horas por dia, correto? 9 horas por semana.
Então, se você trabalhar 9 horas por semana, vezes 4 semanas que nós temos, né, durante o mês, então 9 vezes 4, você vai trabalhar 36 horas. Então, se você quer ganhar R$1.000 trabalhando 36 horas, quanto vai valer a sua hora? É só você dividir os R$1.000 divididos por 36 horas. A sua hora, ela vai custar R$27,77. Nós vamos arredondar aqui para R$28 para ficar mais fácil. Então, veja bem, se você pretende trabalhar 3 horas por dia, 3 vezes por semana, para você ganhar R$1.000, a sua hora, cada hora dessa que você vai trabalhar, dessas 36 horas do mês, elas vão valer R$28. Olha só que legal. Já chegamos aí, então, neste exemplo, no seu quanto custa a sua hora trabalhada aqui nesse mundo da criação de bijuterias. Quanto você vai custar, né? Quanto você quer ganhar e quanto você vai custar. Isso é a sua mão de obra. Isso é o seu salário mensal. Você vai tirar R$1.000 fazendo aquelas bijuterias que você se dispôs a fazer naquelas 3 horas daqueles 3 dias por semana que você disse, que você determinou como sua chefe, que você vai fazer. Depois de definidos esses 2 itens, que é o custo de material e mais a sua mão de obra, que é o que você pretende ganhar, que é o seu salário, você já pode ter uma ideia aí de quanto você vai poder ter de lucro. Mas antes de você colocar aí a sua margem de lucro nessa sua peça, é importante você ter em mente que ter lucro é importante, sim, mas não ter prejuízo é muito mais importante. Porque o prejuízo, para que a sua empresa perdure, você tem que lucrar, você tem que ganhar mais. Se você estiver perdendo, se você não estiver cobrando o valor mínimo para que você não tenha perdas pela sua peça, o seu negócio não vai perdurar. Então a gente precisa saber qual é o valor mínimo que a gente precisa cobrar pela nossa peça. Esse valor mínimo chama-se preço de equilíbrio. É o menor valor que eu posso cobrar pela minha peça para que eu não tenha prejuízo. Não vou ter lucro, mas não vou ter prejuízo. Então, antes da gente saber aí como achar esse valor de equilíbrio, esse preço de equilíbrio da nossa peça, sempre pode estar aí na tua cabeça surgindo uma dúvida. Tudo bem, a gente falou aí sobre o preço do material, né, que a gente usa de fato para fazer a nossa bijuteria. A gente falou aí um pouquinho sobre lucro, né, um pouquinho ali que depois a gente vai poder colocar aí o valor do lucro nessa nossa peça. Falamos do valor da mão de obra, que é o nosso salário. Mas e como que a gente vai saber o quanto a gente custa? O quanto a gente vai colocar de valor aí na nossa peça? Com materiais como ferramentas, como cola. Nunca vou saber quanto de cola que eu gastei para fazer esse colar aqui, porque eu usei cola aqui para colar esse terminal aqui, é um terminal de colar. Como eu vou saber o quanto de cola que eu gastei aqui? Então, como que eu vou saber o quanto eu gastei desses materiais, essas ferramentas do nosso local de trabalho, né? A depreciação da ferramenta, o quanto que eu gastei da ferramenta em uma peça. É difícil a gente precisar exatamente isso numa peça. É muito difícil de fazer isso em relação às ferramentas e a outros materiais, como por exemplo a cola que eu falei aqui para vocês. Então, o que a gente pode fazer para a gente conseguir distribuir o valor que a gente gastou disso numa peça? Porque, gente, isso é gasto. Se é gasto, eu tenho que colocar na minha peça para eu não sair no prejuízo, certo? Pensa sempre nisso. Tem que colocar essas coisas no valor final da nossa peça. Então, esse tipo de material que eu não tenho como saber exatamente o quanto eu gasto por peça, posso fazer um rateio. Como que funciona o rateio? Eu vou pegar todos os gastos que eu tive com os materiais que não são peças específicas, que não são bolinhas, que não são correntes, que não é um material que eu efetivamente usei para fazer a bijuteria, que no final esse material torna-se a bijuteria.
Então eu vou pegar todo o gasto que eu tive com esses materiais, com ferramenta, com cola, com uma caixinha de organizar, né, que às vezes eu tive que comprar aí no meio do caminho. Eu vou pegar todos esses custos que eu tive por mês, vou fazer uma conta lá, vamos dizer assim que eu gastei R$100 no mês com esses materiais. Não sei, tive que comprar lá uma caixinha, comprei 2 tipos de cola porque as minhas acabaram, tive que trocar um dos meus alicates porque, não sei, estragou a mola. Só fazendo um parênteses aqui, o alicate, gente, você vai trocar praticamente quando você enjoar do alicate. Porque existem alicates de muito boa qualidade e eles... Nossa, eu tô com o meu conjunto de alicates já fazem 2 anos e eu nunca precisei trocá-los. Então eu troquei de alicate desde que eu comecei uma única vez. Então eu dou um prazo aí de 2 anos de alicate e olha lá. Porque às vezes você vai trocar mesmo só porque você enjoou de olhar para aquele e você compra um de uma cor diferente, vamos dizer assim. Mas enfim, existe uma depreciação desse material e a gente precisa colocar isso. Se você foi lá e você gastou com outro alicate, teve que comprar um ou um conjunto de alicates, enfim, tanto faz, você vai colocar esse valor na peça. Então, digamos que no mês, com tudo isso, com todas essas outras coisas que não são material e não tem a ver com a minha mão de obra, com o meu salário, eu gastei R$100. Ok? R$100 de gastos em relação a tudo isso. Esse valor de R$100 eu poderia dividir pela quantidade de peças que eu vou fazer aí naquelas horas que eu determinei que eu vou trabalhar por mês. Não poderia? Só que qual que é a questão de eu fazer isso antes? Eu não consigo fazer antes porque eu não sei exatamente quantas peças eu vou ter ao final das minhas 36 horas no mês, porque cada peça demora um tempo para ser feito. Então nessa daqui eu gastei meia hora, tem peça que eu gasto 1 hora, tem peça que eu gasto 15, 20 minutos. Então cada peça é uma totalmente diferente e eu gasto um tempo para fazer elas totalmente diferente também. Então eu não posso dizer assim, eu vou fazer esse colar aqui, né, tenho lá um valor X, eu vou colocar R$2 a mais aqui pra, né, dessa questão desses gastos que eu não consigo mensurar, de ferramenta, de cola e de tudo mais. Você não tem como falar que você vai gastar R$2 nesse daqui e vai gastar R$2 em todas as peças, porque você não sabe quanto vai dar no final, e chega no final fica faltando dinheiro. Ah, tá, e o prejuízo, gente? Não pode ter prejuízo, lembrem-se disso. É muito mais importante não ter prejuízo do que ter lucro. Então, como que você pode fazer para incluir todos esses valores, esse valor de R$100 que a gente está dando de exemplo aqui, em todas as suas peças, de forma que lá no final das 36 horas trabalhadas, de todas as peças que você fez, todas elas tenham um pouquinho do valor rateado entre elas, dividido entre elas, e lá no final você cubra os R$100. Todas elas cobriram o valor de R$100. Você pode dividir esses R$100 pelas horas que você vai trabalhar. Então, pelas 36 horas que a gente disse que vai trabalhar no mês. Olha só que maravilha. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá os R$100 divididos por 36 horas, que são aquelas 3 horas, 3 horas por dia, 3 vezes por semana. Daria R$2,70. Vamos colocar como R$2,80. Então, por hora, na sua hora, dependente de quantas peças você vai fazer, na sua hora, você vai distribuir esses R$2,80 por todas as peças que você fizer. Se você fizer 2 peças, é R$1,40 por cada peça. Se você fizer uma só, é R$2,80 nessa peça. Não importa quantas peças você faça, você vai dividir por hora. Como eu falei, de novo, vou repetir, tá? Se eu demorei meia hora para fazer essa peça aqui, e este rateio de R$2,80 é por 1 hora, se eu demorei meia hora, eu divido o R$2,80 por 2, para me dar a minha meia hora, que seria R$1,40. Então, de rateio, essa peça aqui, de gasto de ferramenta, de gasto de cola, de gasto, esses outros gastos, eu vou colocar R$1,40 nessa minha peça. Olha que legal. Então, vamos fazer um cálculo aqui para a gente chegar, agora que a gente já tem todos os nossos itens, para a gente chegar no nosso preço de equilíbrio, aquele valorzinho mínimo que a gente tem que cobrar pela peça para não ter prejuízo. Vamos lá? Então, vamos lembrar desse valor de R$2,80, então, é o valor que custa 1 hora o rateio, né? O rateio custa
por hora, R$ 2,80. Então eu vou começar, antes de mais nada, pelo custo do material da minha peça. Como que eu sei o custo de material da minha peça? Eu vou contar peça por peça. Então eu tenho lá esse pingente. Esse pingente ele é de pedra natural. Vou colocar aqui na calculadora. Ele custa R$7. Então R$7 este pingente. Esta corrente, ela custa R$3 o metro. Aqui eu gastei meio metro, ou seja, R$1,50. Então mais R$1,50. Essa pecinha aqui, ó, eu gastei R$2, tá? Ela custa R$2, então mais R$2. Entre as argolinhas, o meu terminal, essa argolinha aqui e o meu fecho, eu tenho mais R$2, então mais R$2. De bolinha, dessas bolinhas aqui, eu tenho, de cada lado, eu tenho 17 bolinhas. Então, eu tenho, no total, 34 bolinhas. Cada bolinha dessa custou 10 centavos. Então, eu tenho R$3,40. Então, mais R$3,40. E mais, para finalizar, estes dois entremeios que custaram 30 centavos cada um, ou seja, 60 centavos, igual a R$16,50. Então, de custo de material, eu tenho R$16,50. Vamos dizer que eu tenha demorado 30 minutos, mais ou menos, que foi isso, basicamente, que eu demorei para fazer essa peça. Então, meia hora, 30 minutos. Quanto que custa a minha hora lá para eu ganhar aqueles R$1.000 que a gente fez no começo? A gente tinha achado o valor de R$28 por uma hora. Se eu usei meia hora para fazer, eu tenho que fazer metade dessas 28, que seriam 14. Então, mais R$14. E mais o meu rateio. Lembra que custa R$2,80 o meu rateio? Nesse caso, que a gente fez um valor aproximado aí de R$100 por mês. Então, é R$2,80 por hora. Se eu gastei meia hora, eu gastei R$1,40. Então, mais R$1,40. O gasto para fazer esta peça foi de R$31,90. Então, quanto que eu tenho que cobrar da minha cliente final por essa peça? Eu tenho que cobrar R$31,90. Nenhum centavo a menos. Por quê? Porque 1 centavo a menos é prejuízo. Então, esse é o meu preço de equilíbrio. É o mínimo do mínimo que eu posso cobrar pela minha peça. A partir deste preço de equilíbrio aqui, eu posso, então, colocar o lucro em cima deste valor. Gente, pensem em uma coisa. Esse processo todo de precificação, de achar o preço final da sua bijuteria, ele não pode ser um processo difícil para vocês, não pode ser oneroso. Então, no começo, é óbvio que vai dar um pouquinho mais de trabalho até você entender exatamente como está sendo feito ali, mas conforme você vai fazendo, é como um treino. Conforme você vai fazendo, isso vai ficando muito fácil. Você vai olhar e já vai saber, esse aqui eu já sei quanto é, eu já sei como é que faz, eu já sei como funciona. Então, é para ser um processo facilitado. Ache também a melhor forma de você fazer. Como eu fazia, por exemplo. Eu ia lá, pegava tal materialzinho, fazia a minha peça. Quando eu terminava a peça, eu já ia lá, anotava quanto de cada eu tinha usado e quanto gastava. Então, por exemplo, um pingente de 70 centavos, não sei quantas bolinhas, 10 centavos, não sei quanto de corrente, R$1,50. Então, eu já anotava tudo e o tempo que eu demorava aproximado para fazer a peça. Então, 30 minutos. Então, dali eu já sabia, eu já tinha todos os dados que eu precisava para chegar no preço final. E depois que eu terminava tudo, que eu fazia todas as peças para não perder o processo criativo, para não perder o embalo da criação, eu deixava para calcular depois. Então, primeiro eu fazia e depois que já terminava, deixava ali do ladinho, só anotava rapidinho tudo que eu tinha utilizado, o tempo que eu tinha utilizado, porque é isso que eu vou precisar para calcular o valor final. Então, acabava se tornando muito fácil, muito prático, era uma maneira bem fácil e prática de fazer, que eu não me perdia. Então, eu chegava lá, olhava tanto de material, somava tudo, X
de tempo que eu usei, então eu ia lá, precificava, dependendo do valor, né, da minha hora, eu ia lá, colocava quanto eu tinha gasto, e mais a questão do meu rateio, de quanto eu gastei ali desses outros itens, colocava tudo na peça e fechava o valor final. Então, é um processo que é para ser fácil. No início, como eu disse, você se bate um pouco assim como qualquer coisa que você aprenda nova. Mas é um processo que não é difícil, é só você fazer com calma. O rateio, por exemplo, você vai fazer uma vez por mês o cálculo do rateio. Você vai fazer uma vez por mês, dividir lá o valor que você gastou do mês daqueles materiais que a gente falou, de ferramenta, de cola e tudo mais. Vai dividir uma vez no mês só e daquele mês você vai colocar aquele valor na sua peça. Todas as peças vão ser aquele valor X lá. Vamos dizer, se eu tenho R$100, lá era R$2,80 que eu vou ratear R$2,80 por hora, vai ser R$2,80 o mês inteiro. Então eu não preciso fazer de novo. Daí lá no outro mês eu faço de novo se eu tive algum gasto diferente. Se não, se eu gastei lá os meus R$100 no mês, continua com o mesmo valor de rateio. Você não precisa fazer de novo o cálculo. Então ele já vai facilitando para você. Mesma coisa a questão do cálculo da sua remuneração. Você só vai recalcular a sua remuneração, dividir o valor final lá que você quer ganhar, a sua expectativa de ganho pela quantidade de horas trabalhadas, se você for ou reajustar o seu trabalho ou alterar o seu horário, se você for fazer mais horas ou menos horas. Aí você tem que redividir, senão vai ser sempre o mesmo. Até chegar nesse ponto, vai ser sempre o mesmo valor que você só vai ter que ir administrando entre as suas peças. Então não é um processo extremamente difícil, tá bom? Tem que prestar atenção, como a gente colocou aqui, até para você não ter prejuízo, fazer da forma correta. Mas essa dica de você já terminou de fazer a peça, já anota o quanto você gastou de material, quanto você gastou com cada material. Já anota, já deixa certinho, porque fica fácil daí no final de você chegar lá, olhar e fazer o cálculo final para chegar no preço final que você vai passar para sua cliente da sua peça. Então, a partir disso tudo é que você vai colocar o lucro em cima da sua peça, em cima daquele valor inicial, o valor de equilíbrio que nós colocamos aqui. É aí que você vai achar a sua margem de lucro. Gente, uma coisa extremamente importante. O lucro, ele não é seu. O que é seu é o seu salário, a sua mão de obra lá que você determinou que será R$1.000 por mês, nesse caso do exemplo. Mas o lucro, ele não é seu. O lucro, ele é para ser reinvestido dentro da sua empresa de criação de bijuterias. Ele é para ser reinvestido no que você está fazendo. Ele é para você ter uma reserva, porque é importante você ter reserva. Você não sabe, por exemplo, se o seu alicate lá, de repente, você tá usando, cara, estoura a mola. Pronto, como que você vai comprar outro? Às vezes você não tem ali na hora para bancar o outro, né? O seu rateio não tá prevendo isso esse mês, então não tem nada disso. Então como que você compra? Você compra com essa reserva de lucro. Ele serve também para você melhorar as suas ferramentas, né? Agora eu quero ali comprar outro kit de alicates muito melhores, que eu já pesquisei, porque eles são melhores, eles têm melhor durabilidade e tudo mais. Veja bem, você vai colocar no rateio depois, mas existe um investimento que você precisa fazer inicial para depois você repor esse valor. Então, de onde que sai isso? Sai do seu lucro. Então, o lucro não é para você, o lucro é para reinvestir, é para você ter a sua reserva de dinheiro relacionada à criação de bijuterias. Você comprar um material totalmente diferente que você queria comprar, algo nesse sentido. Então, para isso serve o lucro. Tá, e como que você determina o quanto de lucro você quer ter nas suas peças? Qual a margem de lucro que você vai colocar aqui na sua bijuteria? Aí entra a pesquisa de mercado, que nós falamos lá no começo. A pesquisa de mercado, ela é que vai te nortear o quanto você vai colocar de margem de lucro na sua peça final. E como que a gente utiliza essa referência dessa análise de mercado, de valor de mercado, para a gente determinar aproximadamente quando será o seu lucro? Aqui, então, eu usei R$31,90 para fazer essa peça. Vamos arredondar, então, para R$32. Então, eu gastei R$32 para fazer este colar. Daí, eu fui pesquisar lá, entrei na internet, enfim, fiz uma pesquisa e descobri que peças que utilizam esse tipo de material, ou seja,
um pingente de pedra natural, esse tipo de bolinhas, esse tipo mais ou menos de corrente aqui que eu tenho, os fechos e tal, enfim. Algo parecido com esse material aqui está sendo vendido a R$50. Então lá no mercado está sendo vendido a R$50 aproximadamente, foi um preço base lá, eu vi um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, numa média de R$50, certo? Então, se eu gastei aqui, de novo a nossa calculadora, R$32 para fazer essa peça, sem lucro, preço de equilíbrio. Lembre bem, não estou tendo lucro, mas também não estou tendo prejuízo, preço de equilíbrio. Então, se eu gastei R$32 para fazer essa peça, e lá no mercado, uma peça muito parecida com essa em relação ao material e tudo mais, está sendo vendida a R$50, então eu tenho ainda R$18 para trabalhar de lucro em cima dessa peça. Isso é o lucro, é o que vem a mais do valor de equilíbrio. E para isso serve a pesquisa de mercado, para eu também não ter um preço exorbitantemente muito alto relacionado ao mercado, porque senão pode ser que eu não venda, porque ele está muito mais alto do que o do mercado, e nem também muito baixo que deprecia a minha peça, né? Quando a gente cobra muito baixo também, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? Quando a gente cobra muito abaixo do valor de mercado, as pessoas ficam até meio assim de comprar, meio desconfiadas, né? Porque você está depreciando o seu trabalho, então não faça isso. Por isso, tenha a base de valor de mercado para você conseguir definir a margem de lucro que você vai utilizar para cobrar, para colocar na sua peça. Então, como você vai usar esses R$18 de lucro que você tem em relação aí à pesquisa de mercado e ao valor de equilíbrio da nossa peça? Como que você faz isso? Eu posso cobrar R$50 pela minha peça, ótimo, tamo aí, beleza, e vou cobrar R$20. Ou, a melhor maneira de você fazer isso é assim, você determina o valor mínimo de lucro que você quer ter em relação a essa peça. Então, por exemplo, eu quero ter pelo menos 20% de lucro, então esse é o meu lucro mínimo, não importa, pelo menos eu tenho que ter 20%. Então, se eu gastei R$32 para fazer essa peça aqui, quanto que é 20% desse valor? Então, são 32 vezes 0,2 dá R$6,40. Então, eu tenho que somar esses R$6,40 aos 32, vai dar R$38,40. Então, esse é o valor que eu tenho que cobrar para ter, no mínimo, 20% de lucro, que foi o que eu determinei que eu quero ganhar por cada peça. Mas daí, eu fui lá no mercado, fiz a minha pesquisa de mercado e vi que essa minha peça tá custando aí aproximadamente R$50. Então, R$50 para R$38,40. Então, aqui eu ainda tenho R$11,60 para trabalhar de lucro em cima dessa minha peça. Então, além daqueles 20%, que é o que eu determinei que eu vou ganhar, eu tenho mais esses R$11,60 para trabalhar de margem de lucro em cima da minha bijuteria final. Então, eu posso cobrar mais. Eu posso ir lá e cobrar os R$50 e tá dentro da base do mercado. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso dar um valor de desconto. Eu posso cobrar um pouquinho menos dos R$50 e mais do que o meu mínimo ali dos 20%, e eu posso dar de desconto, por exemplo, eu tenho uma margem para trabalhar isso, eu posso, sei lá, cobrar R$40, 40 e poucos reais, não sei, mas eu ainda vou ter a minha margem mínima de lucro de 20%, eu tô ganhando essa margem mínima e vou ter mais. Por quê? Por causa do valor de mercado, que ele determinou que a minha peça vale aproximadamente R$50. Ficou claro isso? Então, olha só, a gente ainda, com essa pesquisa de mercado que a gente vai ter, que a gente vai fazer, para a gente achar quanto aproximadamente de margem de lucro eu posso colocar na peça, eu também tenho esses itens que vêm com isso, que seria a questão de eu colocar um pouquinho mais de lucro, mais do que eu determinei de mínimo, e mesmo assim conseguir dar um descontão para minha cliente final. Olha só, bem legal, né? Então, a pesquisa de mercado de preço de mercado é extremamente importante para a gente saber se nortear em relação à margem de lucro da nossa bijuteria. E agora você deve estar se perguntando,
Ok, fiz todos os cálculos, deu tudo certo, lindo, precifiquei ali, coloquei tudo o que precisava para eu poder ter o valor final da minha peça. E quando eu olhei naquele valor, fui pesquisar no mercado e o valor da minha peça, o valor inicial que eu preciso cobrar com aqueles 20% de lucro mínimo que eu preciso ter, ficou muito maior do que o valor do mercado. E agora? O que eu faço? Pode acontecer? Claro que pode acontecer. E daí você tem duas saídas, duas coisas que você precisa fazer. A primeira delas é rever o valor do seu material. Cuidado, às vezes você pode estar pagando no seu material muito mais caro do que ele realmente vale. Reveja seus fornecedores, onde você está comprando esse material, porque isso pode vir a acontecer. Você também tem que rever o valor do seu salário, da sua mão de obra. Neste início, lembre-se, coloque-se como se você estivesse entrando numa empresa qualquer, que todas elas funcionam dessa forma. Você não vai chegar lá ganhando o maior salário do mundo. Então, dê uma analisada em relação a isso para ter certeza de que ele não está fora dos parâmetros, esse salário inicial, ok? A segunda coisa que você pode fazer para justificar o valor estar acima do valor de mercado é justamente toda a questão criativa da sua peça. É a questão, por exemplo, da exclusividade da sua peça. Essa peça aqui, ela é única, ela só existe ela, eu só fiz ela. Então, a exclusividade dela agrega valor, então eu posso cobrar mais do que os R$50 lá, vamos dizer assim, do valor de mercado que eu achei que estava custando R$50 por aí, eu posso cobrar mais pela exclusividade. Eu posso cobrar mais, por exemplo, por um design diferenciado. Não, mas veja bem, o design dessa peça ele é único, você não encontra por aí, é uma coisa totalmente diferente. Use a sua criatividade, é isso que vai fazer com que a sua peça se destaque e inclusive possa sim valer mais do que as peças que estão sendo vendidas no mercado. É isso que você tem que também ter em mente. Valorize o seu trabalho, valorize a sua criatividade, pesquise, olhe, compare e entenda o que é ser diferente e o quanto de valor isso pode ser agregado na sua peça final. Então, sim, você pode justificar um preço um pouco mais elevado do que o preço normal praticado no mercado por essas questões que são mais subjetivas, né? Que é a questão da exclusividade, que é a questão de uma peça de um design totalmente diferente, arrojado, algo que tá em altíssima, tá na moda, super tendência, tá super em alta. Você pode justificar por isso custa um pouquinho mais caro. Olha só, você não vai achar nada parecido no mercado aí fora. Por isso ela é um pouquinho mais cara. Então, essas questões, esses itens, eles também podem ser agregados à sua peça. Então, também você não precisa se desesperar caso quando você fechar lá o preço da sua peça, ela dê um pouquinho maior. Se você tiver a certeza que você usou sim a sua criatividade ou que você fez uma peça exclusiva, que ela é única, que não, você não vai ter outra igual, você não vai sair na rua e vai ter outra pessoa com uma peça igual, porque não existe. Porque foi eu que fiz e eu tenho certeza que ninguém vai fazer igual. Ela é uma peça única, não vai ter outra por aí. Então, tenha isso em mente, valorize o seu trabalho. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender como funciona aí a precificação de uma peça de bijuteria. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai te responder, a gente vai te ajudar aí para que você possa encontrar os melhores preços para vender as suas bijuterias, ok? Então, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.